Como eu cozinho um pão simples. De acordo com o dicionário, o pão é um alimento feito de farinha amassada, geralmente fermentada e cozido no forno. Historicamente, o pão é um alimento que ajudou a criar impérios, alimentar civilizações e criar raiva em uma pessoa: eu. Provavelmente a origem do pão é na região que hoje é o Egito, por volta de 8.000 a.C. Nessa época, a tecnologia do moinho de pedra já existia, e eles usavam a farinha feita com esse equipamento para fazer algo muito parecido com pita, naan ou tortilhas de hoje em dia. Além disso, os egípcios já sabiam produzir cerveja, e esse conhecimento sobre fermentação contribuiu para a criação dos primeiros pães fermentados. Ou seja, essa é mais uma história que começou com cerveja. Depois disso, resta a história. Quando os romanos inventaram o moinho da água, consequentemente, a panificação começou a se tornar uma arte. Curiosidade, a elite romana considerava o pão mais branco como o melhor e mais adequado para os ricos poderosos. Esse conceito foi refletido na Idade Média Europeia. A panificação se tornou um símbolo de status. Os ricos preferiam os pães brancos, enquanto os pães mais rústicos, como o pão de centeio, eram destinados aos com menos condições financeiras. No século XIX, o moinho de aço foi inventado na Suíça, e isso mudou o mundo da panificação. Por ao contrário das pedras, que simplesmente esmagavam o grão, esse moinho de aço permitia abrir os grãos, deixando a separação do germe, do farelo e do esperma do trigo muito mais simples, e posteriormente, no século XX, uma durabilidade muito maior, graças à adição de conservantes. Para essa receita, você vai precisar de 6 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras d'água, 1 sachê de fermento biológico e 1 colher de sal. O que traduzindo dá 720 gramas de fermento, 460 ml de água, 8 gramas de fermento biológico instantâneo e 14 gramas de sal. Primeiro, você vai colocar a farinha em uma vasilha. Você podia colocar ela direto na mesa, mas a tigela vai deixar a sua vida muito mais simples, porque você não vai precisar ficar correndo atrás da água que vai vazar do meio da farinha. Adicione o fermento e o sal e misture tudo. Faça um buraco no meio e adicione quase toda a água. Misture seus ingredientes. 1 colher de pau vai te ajudar nesse primeiro estágio. Normalmente eu coloco toda a quantidade de água, mas pode ser necessário um pouco mais de água. Se necessário, adicione aos poucos, de colher em colher. Depois que seus ingredientes estiverem misturados, misture com a mão. Mas não meta as 2 mãos de uma vez só na massa, pois você vai precisar de uma mão limpa. Quando seus ingredientes estiverem relativamente misturados, caso sua massa ainda esteja muito dura, adicione o restante da água. Agora que tudo formou uma massa quase homogênea, coloque a sua massa na bancada e deixe ela descansar coberta por 10 minutos. Assim o trigo vai começar a absorver a água e essa é a primeira etapa para estimular a produção do glúten. Enquanto você aguarda os 10 minutos, passe óleo numa vasilha e deixe ela de lado. Depois de 10 minutos, é hora de sovar sua massa. A massa vai estar um pouco mais grudenta do que antes dela descansar. Então pode ser necessário um pouquinho de farinha para não grudar nas mãos. Agora você vai sovar ela por 15 minutos ou até o glúten se desenvolver. Para sovar, empurre a massa com a palma da mão e dobre com a outra mão, e repita. Você também pode empurrar a massa da bancada com as 2 mãos e mudar o sentido dela. Eu gosto de alternar entre os processos para não cansar demais. Para checar se o glúten está se desenvolvendo, pegue uma porção da massa e estique entre os dedos. Ela precisa esticar de forma elástica e formar uma manta que não arrebente instantaneamente. Nesse caso, o glúten está fraco ainda, você vai precisar sovar por pelo menos mais uns 10 minutos. O glúten está formando, mas precisa sovar mais uns 5 minutos mais ou menos. Sua massa está quase boa, ela já está esticando bem e quase formando uma manta. Ela só precisa ficar um pouco mais de tempo sem arrebentar. Vamos sovar ela por mais uns 5 minutos. Agora você consegue esticar sua massa nessa mantinha. Demora um pouquinho para arrebentar. Nesse ponto ela já está perfeita, pode parar de sovar.
Agora a gente vai moldar ela numa bola e colocar ela naquela vasilha que você colocou óleo lá no comecinho da receita. Caso esteja num dia frio, a fermentação vai demorar mais do que 1 hora. O que você pode fazer para ajudar é: coloque uma panela ou uma frigideira que cubra o recipiente no qual você colocou a massa e aqueça ela. Adicione um pouquinho d'água para criar o vapor e cubra a vasilha com a panela ou a frigideira. E limpe o fundo dela se estiver aparecendo na câmera. Deixe a massa crescer por 1 hora. Coloque seu forno para aquecer, você precisa de todo o calor que conseguir. Ligue o seu forno a 250 graus com uma forma vazia dentro dele. Se seu forno for como o meu, que tem o controle da parte de cima e de baixo, ligue apenas a parte de baixo por enquanto. Depois de deixar ela crescer por 1 hora, sua massa deve ter dobrado de tamanho. Você consegue ver que aqui no canto tem aquela foto que você tirou antes de cobrir ela para deixar crescer. A sua massa cresceu bem, agora é hora de modelar ela. Delicadamente, tire ela da vasilha e coloque na mesa, com um pouquinho de farinha. Você fez cerca de 1 kg de massa, então divida como achar melhor. Eu dividi essa em 3 porções, pois quero fazer 3 pães. Estique a massa em algo que lembre vagamente um triângulo e empurre as bordas para baixo do seu pão, esticando a parte de cima. Isso que vai ajudar a formar a casca. Depois disso, coloque seus pães na forma, com um pouco de óleo. Após modelar todos os seus pães, cubra eles com um pano de prato que você ganhou da sua tia e deixe a massa crescer novamente por 30 minutos. Depois de 30 minutos, seus pães devem ter formado uma película. Com uma faca bem afiada, faça alguns cortes para deixar o vapor sair do seu pão e evitar que eles explodam, além de deixar o pão bonito. Se você não tiver uma faca bem afiada, use uma gilete que não tenha sido usada ainda. Agora o pão vai para o forno. Primeiro você precisa colocar água fervente naquela forma que você deixou aquecendo junto com o forno. Você vai ter muito vapor no forno e esse é o objetivo. Coloque o pão no forno o mais rápido possível para não deixar o vapor ir embora e deixe ele assar por pelo menos 20 minutos. Depois de 20 minutos, retire aquela forma vazia do forno. Caso seu forno tenha alguma parte mais forte, vire a forma para que fique tudo por igual. O meu forno não tem esse problema. Deixe o seu pão assar por mais 30 minutos. Nos últimos 10 minutos, diminua o forno para 240 graus e ligue o aquecimento da parte de cima, se for uma opção. Caso não seja o caso, pincele um pouquinho de óleo no seu pão para terminar de assar ele. Retire o pão do forno e para evitar que ele fique encharcado, coloque ele para esfriar em cima de uma grade. Caso você não tenha uma grade, você pode improvisar com a boca do fogão desligada. Não, esse não é meu fogão, eu invadi a casa da vizinha para fazer esse vídeo. Espere esfriar por uns 20 minutos, antes de cortar o pão, para dar um tempo dele descansar e para a estrutura do glúten relaxar um pouco. Sirva o pão de forma da forma que você achar melhor. Eu gosto muito de comer ele com sopa, mas essa receita fica para a próxima. Inscreva-se no canal para mais receitas e deixe seu comentário ali embaixo, caso você tenha uma ideia diferente ou alguma receita que você gostaria de ver aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.